Olá, boa tarde. Meu nome é Lucas dos Santos. Eu venho aqui fazer essa apresentação da socialização do paper do semestre. Socialização Seminário Módulo 4. Sou da turma de Licenciatura em Matemática da Universidade Uniaselv, que tem como tutora a turma a senhora Francilene de Souza Pastora. Nome dos alunos: Alisson Hugo de Oliveira Silva, Erivaldo Fernandes dos Santos Júnior, Juliano dos Santos da Silva, Lucas dos Santos e Pamela Schneider. Missão: ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história. Visão: ser líder nas regiões onde atua, referência de ensino para a melhoria de vida dos nossos alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Valores: ética e respeito, valorização do conhecimento, vocação para ensinar, atitude de dono, simplicidade e colaboração, foco em resultado e meritocracia. O tema principal do nosso trabalho, nosso seminário, é História da Matemática nos séculos XIX e XX. Resumo: a história da matemática é um campo repleto de conhecimentos, o qual leva o professor a navegar sobre o mar de descobertas e reelaboração da concepção de ensino por meio do conhecimento de sua história. Por meio do conhecimento de sua história, surge um leque de ideias mirabolantes para aplicar em sala. Compreender a matemática é conhecer diversos contribuintes no campo de estudos, e um dos principais, e o qual será abordado no presente trabalho, será o renomado Gauss, chamado também de príncipe da matemática, o principal responsável pela matemática moderna. O professor, quanto mais conhecer a história, melhor saberá apresentar aos seus alunos e levá-los a entender a prática do dia a dia. O trabalho abordará as metodologias aplicadas pelo matemático e alguns outros. Para melhor entender a história dos séculos XIX e XX da matemática, o objetivo do presente trabalho é expor o contexto histórico e os acontecimentos que culminaram em grandes descobertas e no desenvolvimento da matemática. Ou seja, é importante que o professor estude sobre a história da matemática, saiba, domine a história da matemática para assim poder aplicar em sala de aula, porque é muito importante o aluno saber de onde veio os teoremas, de onde veio todas as definições, todas as concepções que hoje são aplicadas na matemática e são aplicadas no dia a dia. Tudo que é ensinado, né? Saber a origem de tudo que é ensinado e por quê, o que motivou a ser criado tal teorema, tal definição, tal conceito, enfim. As palavras-chave. A introdução. Neste trabalho abordar-se-á o contexto histórico da matemática nos séculos XIX e XX, dando ênfase em alguns dos principais matemáticos do tempo, sendo um dos principais para a matemática moderna, Carl Friedrich Gauss, o renomado. Foi um período em que se intensificaram as pesquisas para o ensino da matemática e várias descobertas foram feitas. De forma geral, a história da matemática precisa ser abordada para que não seja ausente, limitando o conhecimento. O trabalho apresenta a história de Gauss, também apresentado a muitos como o príncipe da matemática, dedicado a desenvolver uma matemática moderna por meio de diversas teorias. A partir do século XIX, a matemática adentra na então Idade Moderna. Neste período, a matemática tornou a estabelecer seus conceitos bases, a princípio intensificando suas pesquisas e desenvolvimento de novos ramos da ciência. Grandes nomes como Cauchy, Riemann, Carnot, Laplace apresentaram-se como grandes personalidades. Gauss, o mais notável do século XIX, também chamado de príncipe da matemática, foi um homem prodígio desde a sua infância e um dos universalistas da matemática que viveu no decorrente período. Entende-se como universal aquele cientista que contribui para todas as áreas da matemática, ou seja, Gauss contribuiu para a matemática moderna, física e astronomia com incontáveis avanços e suas descobertas que até hoje utilizam-se no cotidiano. Ou seja, foram várias as contribuições desses matemáticos, principalmente de Gauss, né? A questão de ele ser um prodígio, né?
de contribuir com vários e vários conhecimentos que se tem hoje, como a questão da PA, né? A questão da curva normal, como vai se ver mais na frente, no slide. E antigamente era comum, né, que os estudiosos eles não se focassem só em uma área, eles focavam em várias áreas, né? Como se diz no texto. Tem-se áreas como a álgebra moderna e a análise matemática que surgem nesta época. Hoje são áreas amplamente exploradas por acadêmicos em matemática. É necessário levar para a sala de aula algo que desperte o interesse do aluno e curiosidades apresentadas. Contudo, também é favorável que se apresente a história sempre que se possível em sala. A matemática tem uma história de tempos, então é indispensável o contexto histórico. É isso. É importante que o aluno saiba o contexto histórico, saiba por que surgiu tal coisa, entendeu? E por que se estuda hoje, porque tem uma relevância para a sociedade e para a formação da criança, do adolescente e do futuro cidadão. Uma maneira de se usar a história é fornecer uma visão mais ampla. É muito comum que os estudantes pensem na matemática da escola como uma coleção arbitrária de pedaços de informação, mas não é assim que a matemática é criada. As pessoas agem por uma razão e tipicamente constroem seu trabalho sobre outros anteriores. Uma vasta rede de colaboração entre gerações. A informação histórica nos permite compartilhar essa grande figura com os estudantes. Também serve para explicar por que certas ideias foram desenvolvidas. Ou seja, nenhuma ideia foi desenvolvida do nada, arbitrariamente, o porquê alguém quis. É tudo baseado na ciência, pesquisa, experimentação, ou seja, tudo baseado na experiência dos mais estudiosos, né? Que tiveram como base o trabalho de outros estudiosos. Ou seja, é importante que os alunos saibam e que, né, e que seja amplamente divulgado em sala de aula, né? Fundamentado, é muito importante. Foi por meio de Gauss que se deu surgimento, no campo das probabilidades, dos estudos de distribuição normal, curva no formato de um sino. Metodologia. O presente artigo foi desenvolvido com o objetivo de expor o contexto histórico, os acontecimentos que culminaram em grandes descobertas e no desenvolvimento da matemática dos séculos XIX e XX, em especial as contribuições do renomado Gauss, o príncipe da matemática. Num primeiro momento, foi realizado um estudo de caso em grupo, onde foram analisados arquivos, documentários e projetos bibliográficos, onde pôde-se vislumbrar com detalhes o início da Idade Moderna da matemática. As pesquisas foram feitas através de sites e artigos online. Os temas abordados foram escolhidos visando um melhor entendimento deste período, bem como valorizar o ilustre matemático que se enfatiza aqui. Durante todo o trabalho de pesquisa e discussão sobre a elaboração do projeto, houve a colaboração de todas as partes envolvidas, de modo que o trabalho em equipe prevaleceu a todo momento. Resultados e discussões. Entre os mais diversos acontecimentos que o trabalho pode destacar e enfatizar é o de Gauss e Legendre, com o método dos quadrados mínimos, que é considerado um enorme avanço em estatística e probabilidade. Temas estes tão utilizados em sala para ilustrar pesquisas e acontecimentos, ou ilustração da história. Outro ponto de destaque desta vez, no século XX, foram as chamadas, então, novas ciências, como, por exemplo, topologia e geometria, tão necessárias para a verificação de solo e cálculo de áreas, respectivamente. No que se refere ao trabalho apresentado, é nítida a evolução da matemática por meio dos mais variados autores e suas contribuições à integração em todas as vidas, por meio de lógica está cada vez mais viva e contribuindo para prever ou explicar fatos já ocorridos. Conclusões. A cada dia que se passa, a matemática assume mais espaço na vida das pessoas. Seja qual for a sua vivência, a matemática se faz presente no pagamento de contas, na estimativa de gastos, nas estatísticas de votos, nas probabilidades do clima-tempo ou mesmo no resultado dos jogos. Nas probabilidades do clima... A evolução dos ramos da matemática passa pelo seu entendimento
e desdobramento em outras matérias, ou mesmo matérias que utilizam o apoio da matemática para sua complementação. A matemática há muito tempo era vista com olhos confusos e obscuros, já não vive mais, já não existe mais. Por fim, após toda a vivência, conclui-se que a história da matemática nos séculos XIX e XX foi um dos períodos mais importantes no que se diz respeito à evolução do cálculo, e parte dessa evolução deve-se ao grande Gauss, o Carl Friedrich Gauss. Referências e nosso trabalho termina aqui. Eu agradeço pela atenção e pela oportunidade e nosso muito obrigado.